Glória, estamos com você. Pessoal, boa noite, eu sou a Glória, sou residente do segundo ano do Programa de Especialização de Medicina Intensiva aqui do CEPET. Então, vamos lá, o artigo que eu vou apresentar, então, foi um artigo que saiu em 2020 na Revista Brasileira de Terapia Intensiva. É um artigo que fala de cronologia e desfecho dos pacientes de alto risco cirúrgico admitidos em unidade de terapia intensiva no Brasil. Que nem o doutor Álvaro comentou, foi um artigo que teve bastante contribuição da nossa equipe no CEPET, né? A gente vai ver que ele engloba várias UTIs no Brasil inteiro, são 29 UTIs, e a gente aqui que participa, né, do CEPET, que faz a gestão de diversas UTIs em Curitiba, temos um grande papel aí na contribuição desse estudo. Então a gente vê que tem o doutor Álvaro, a doutora Mirella, doutor Rafael, a doutora Fernanda, vários chefes nossos, então, estão presentes aí como autores desse estudo. Esse estudo, então, ele começa fazendo uma revisão sobre a questão da mortalidade e as complicações desses pacientes cirúrgicos de alto risco. É nisso que ele vai focar. Então, ele coloca que na literatura a gente encontra, no geral, uma mortalidade de cerca de 7,7% nesses pacientes, com uma taxa de complicações de cerca de 20%. Em pacientes mais específicos, acima de 55 anos, submetidos a procedimentos eletivos, essa mortalidade é cerca de 8,2%, com 15,8% de complicações. Enquanto que em pacientes com câncer, né, a mortalidade ela já é bem maior, né? Se a gente for começando a especificar para alguns grupos de pacientes, a gente tem que a mortalidade geral desses pacientes com câncer é de cerca de 20,3%, enquanto que se eles forem submetidos a cirurgias de emergência, essa mortalidade sobe muito mais, para quase metade desses pacientes, né? Enquanto que em cirurgias eletivas, essa mortalidade é de cerca de 5,7%. Então, esse artigo vai explorar um pouco disso, sobre as diferentes cirurgias, os diferentes fatores de riscos associados, para a gente tentar entender um pouco melhor esse panorama da mortalidade e das complicações desses pacientes aí no nosso país. Ainda fazendo a revisão ali, ele explora um pouco desse artigo, que foi um artigo que saiu em 2008, se eu não me engano, uma revista de anestesia, anestesiologia, em que eles analisam cerca de 105 mil pacientes cirúrgicos. E a partir dessa análise, eles colocam que a complicação nos primeiros 30 dias de pós-operatório ela é o principal determinante do risco de morte desses pacientes. Então, os primeiros 30 dias em que esses pacientes estão internados, isso é muito determinante para essa mortalidade e para a mortalidade não apenas intra-hospitalar, mas depois, né, no segmento desses pacientes. Também ele cita esse artigo que saiu no Lancet, que foi publicado em 2012, que vai fazer uma análise em 28 países europeus de 46 mil pacientes submetidos a cirurgias não cardíacas. Então, nesse artigo nosso que a gente está revisando agora também, são pacientes submetidos a cirurgias não cardíacas. E ele encontra nesse artigo uma taxa de mortalidade hospitalar de 4%. Nesse artigo mostra-se uma significativa variação entre os países. Então, por mais que a gente tente encontrar uma taxa de mortalidade geral ali para tentar entender como ficam esses pacientes, a gente não consegue universalizar, né? Isso vai depender dos recursos, vai depender dos hospitais, vai depender do perfil dos pacientes. E com base nisso, então, ele tenta trazer isso para o Brasil, para a gente conseguir entender um pouco mais da nossa realidade. Então, a partir dos dados do DataSUS, a gente tem, em 2014, 4.405.000 procedimentos cirúrgicos foram realizados. Destes, 12,7% foram de alta complexidade, então quase 600 mil procedimentos de alta complexidade foram realizados, e eles apresentaram uma taxa de mortalidade de 2,8%. Claro, isso é um dado cru, né? Isso é um dado muito geral, a partir de bancos de dados, DataSUS. E então ele revisa também um artigo que saiu na Revista Brasileira de Terapia Intensiva também, que é um artigo que é bem citado nesse que a gente vai falar agora, porque é um perfil muito semelhante de paciente, é um artigo muito próximo, né? Mas um pouco mais antigo, de 2008. Inclusive o Dr. Flávio, que está aqui presente hoje com a gente, faz parte desse estudo, né? Então, esse de 2008 são analisadas 21 UTIs, nesse nosso agora são 29, e o que se chega à conclusão é que uma taxa de mortalidade de 15% desses pacientes pós-operatórios de alta complexidade na UTI e uma mortalidade em 90 dias de 20,3%. O que ele aponta de complicação mais comum no pós-operatório é a sepse. E a partir, então, desse panorama geral, dos dados que a gente tem, né, a gente tem o objetivo do estudo,
que é o de a gente conseguir encontrar dados mais atualizados, mais abrangentes, preditores de risco de morbidade e mortalidade dos pacientes cirúrgicos no Brasil. Conseguir traçar realmente esse panorama, conseguir entender como é a nossa realidade, como se comportam os nossos pacientes, quais são as complicações mais comuns, para a gente conseguir se atentar e qualificar cada vez mais o nosso trabalho aí nas UTIs com esses pacientes. Então, os objetivos vão ser o de determinar as características demográficas dos pacientes cirúrgicos internados nas nossas UTIs, a incidência dos possíveis fatores de risco, fatores associados às principais complicações pós-operatórias e a mortalidade em 28 dias, não apenas na UTI, mas no internamento hospitalar como um todo. Bom, esse foi um estudo, então, de coorte prospectivo, ou seja, um estudo que vai ver né, o indivíduo vai ser seguido da causa para o efeito prospectivo. Multicêntrico, né, então são 29 centros aí, que foi realizado entre 1º de maio a 1º de novembro de 2017, com um segmento de 28 dias. A amostra das UTIs ela foi calculada proporcionalmente ao censo de 2016, não necessariamente ao censo geral do Brasil, mas ao censo de UTIs que a MIB fez em 2016, para a gente conseguir ter uma amostra representativa de como se dão as UTIs no Brasil, né, como elas estão espalhadas. Então, nesse estudo, 55% dos pacientes são provenientes da região Sudeste, 15% da região Sul, 15% do Nordeste e 15% das regiões Centro-Oeste e Norte. As UTIs, então, elas têm que estar localizadas em hospitais terciários, com no mínimo 100 leitos, dos quais pelo menos 10 leitos de UTI e 50% dos atendimentos no meio de pacientes cirúrgicos, ou seja, não é tem que ser um hospital que tenha experiência com o atendimento desses pacientes cirúrgicos, né, para a gente não ter um viés ali. Bom, aqui eu só coloquei para ilustrar, então, uma imagem ali do censo da MIB das UTIs, que foi feita ali em 2016, então a gente tem aqui como as UTIs estão espalhadas pelo Brasil, esse censo ele coloca várias coisas, quais são os tipos de UTI pediátricas, onde elas são localizadas, número de profissionais médicos titulados intensivistas, e aqui esse mapinha, então, coloca que ali na região norte a gente tem 5,2% só das UTIs do Brasil, né? Se concentrando muito mais aqui na região sudeste. 53,4% das nossas UTIs estão na região sudeste. E só em São Paulo a gente tem 24,1% de todos esses estabelecimentos com UTI no Brasil. Então, muito concentrado nesse centro. Então, os pacientes que foram incluídos no estudo, eles tinham que ter idade de 18 anos, submetidos a cirurgias não cardíacas, né, cirurgias gerais, que a gente chama, com necessidade de pós-operatório na UTI, porque a gente justamente quer avaliar isso, né? Os critérios para a gente determinar a necessidade de cuidados intensivos no pós-op, eles não foram padronizados, até porque a gente não tem uma padronização, né, nacional com relação a isso. Isso fica muito mais dependente do centro, dos próprios critérios, às vezes até do próprio médico assistente. Então, assim, é uma certa limitação, mas eles colocaram que todos os pacientes com indicação de pós-operatório na UTI foram considerados como alto risco. Então, para ser considerado um procedimento de alto risco, colocaram como a necessidade de pós-operatório em UTI, apesar de não ter isso padronizado. E foram excluídos pacientes com tempo de internação hospitalar menor que 12 horas, um tempo muito curto, não teria como a gente avaliar isso. Foram excluídos, então, pacientes portadores de câncer terminal, pacientes com cuidados paliativos, portadores de insuficiência hepática grave, tipo C, gestantes, pacientes com múltiplas reoperações na mesma internação hospitalar, para a gente conseguir avaliar, né, sem esse viés aí de serem pacientes mais graves, que poderiam evoluir a óbito ou terem complicações decorrentes da própria doença de base deles. Os dados coletados, então, foram dados demográficos, dados de alguns indicadores que a gente usa como SAPS-3, né, que é a pontuação simplificada de fisiologia aguda. A gente não utiliza tanto, pelo menos na nossa prática aqui nas UTIs que a gente roda pela residência, a gente não utiliza tanto ele no nosso cotidiano, mas a gente vai ver que nesse estudo ele é bastante valorizado e ele pode ser muito útil para esses pacientes aí em pós-operatório, para a gente conseguir estimar o risco deles, né? Também foram coletados dados do SOFA na admissão na UTI, esse sim, muito presente na nossa prática cotidiana. Os dados do Sistema de Classificação de Status Físico da Sociedade Americana de Anestesiologia, né, que é utilizado bastante nas avaliações pré-operatórias com o pessoal do anestésio. Foram coletados dados de comorbidades dos pacientes, as características das cirurgias que foram realizadas, como a prioridade cirúrgica, se é uma cirurgia de urgência, emergência, o local da operação, se é uma cirurgia abdominal, cabeça e pescoço, neurocirurgia, e o tempo cirúrgico, quanto tempo durou esse ato. Nos primeiros 7 dias,
ou até a alta, se o paciente tiver ido de alta em menos de 7 dias, foi realizado solfa diária desses pacientes e as ocorrências de complicações. Então, tudo isso foi coletado. E foi gravado, então, o tempo de internação na UTI no hospital, a mortalidade na UTI no hospital em 28 dias. Os desfechos avaliados, então, a gente tem o desfecho primário, que é o óbito em 28 dias, avaliado ou presencialmente nos pacientes que permaneceram internados, ou por contato telefônico, para aqueles que foram de alta, ou eventualmente foram óbito em outro estabelecimento. E como desfechos secundários, foram avaliados o tempo de permanência na UTI e no hospital, a mortalidade na UTI e hospitalar e a incidência de complicações. As complicações avaliadas, então, são as complicações relacionadas aos diversos sistemas orgânicos que a gente tem, né? Então, com relação ao sistema cardiovascular, complicações seriam o uso de vasopressor por mais de 1 hora em pacientes já com a volemia otimizada, pacientes que tiveram ocorrência de infarto agudo do miocárdio, arritmias ou parada cardiorrespiratória. Com relação às complicações respiratórias, seria um paciente com uma relação PaO2 FiO2 menor do que 200, então uma disfunção ali pulmonar. Pacientes que tivessem sido estubados, mas que evoluíssem com falha, precisassem ser reentubados, isso entra também necessidade de traqueostomia posterior, enfim. Pacientes que tivessem feito quadros de broncoespasmos, pneumotórax. Disfunções renais, então, pacientes que evoluíssem com uma injúria renal aguda na UTI, com aumento ali na creatinina sérica mais de 30% basal, ou lacto urinário reduzido, menor do que meio ml por quilo hora, um solfa ali renal maior do que 2 pontos, ou pacientes que tenham evoluído com necessidade de terapia renal substitutiva, né, que não tivessem esse quadro prévio. Em relação à coagulação, então, redução de plaquetas, ali também menor que 30% do basal, ou menor do que 100 mil. Pacientes com sangramentos agudos importantes, que evoluíssem com queda de 3 pontos ali no hematócrito. Disfunção neurológica, então, utilizar a escala de Haas, né? Então, variações tanto para cima quanto para baixo, por mais de 24 horas, então, uma alteração sustentada. Pacientes que existem agitação, então, maior ou igual a 2. Crises convulsivas ou um AVE, de hemorrágico isquêmico documentado. E as alterações gastrointestinais, então, pacientes que fizessem distensão, náuseas, vômitos incontroláveis, pacientes que tivessem evoluído com necessidade de nutrição parenteral total, diarreias, hemorragia digestiva alta, pancreatite, insuficiência hepática, pacientes que evoluíram com fístulas. Então, todas essas foram as complicações que foram estudadas aí no artigo. Com relação às características dos centros e dos pacientes estudados, então, inicialmente foram selecionadas 55 UTIs para participarem desse estudo, mas por diversos motivos, por não terem coletado os dados, ou por não fazer sentido, por não atenderem tantos pacientes cirúrgicos, enfim, acabaram 29 UTIs participando. Então, seguindo aquela porcentagem que eu já tinha apresentado, a gente tem 14 UTIs na região sudeste, no sul 8, centro-oeste 4 e norte e nordeste 3, essas 29. Tentando seguir ali aquele centro ali da amiga. Nesse estudo, então, dentro dessas 29 UTIs, a gente teve 904 pacientes admitidos que foram incluídos no estudo. A gente teve uma mediana interquartis da idade, que foi a forma que eles utilizaram para apresentar os dados, tanto ali como média de desvio padrão ou a mediana interquartis, que é uma forma muito útil para você apresentar dados que não são simétricos, né? Então, a gente teve a mediana ali de 62 anos de idade, 53,8% dos pacientes do sexo masculino, a mediana do SAPS-3 foi de 42 pontos, 51,7% dos pacientes foram provenientes de UTIs públicas, depois a gente vai ver que não teve diferença em mortalidade e implicações sendo de UTIs públicas ou privadas, e 80,4% dos pacientes possuíam ao menos uma comorbidade. Então, aqui é uma tabela que resume o perfil dos pacientes que foram incluídos, né, de acordo com a distribuição geográfica, as diversas regiões ali. Então, a gente tem aqui a idade, etnia, os scores, né, SOFA, SAPS, o tipo de cirurgia, se foi eletiva, se foi de urgência, de emergência. Então, a gente tem aqui cirurgias abdominais, bastante, né, a maior parte, cirurgias oncológicas, neurológicas, e aqui doença subjacente. Então, né, liderando aí, a gente tem hipertensão arterial, câncer, diabetes, tabagismo, seguindo o padrão que a gente já vê na população em geral.
Com relação ao desfecho primário, então, que foi a mortalidade em 28 dias do pós-operatório, a mortalidade encontrada foi de 9,6%. E fatores independentes associados à mortalidade em 28 dias, avaliados ali no modelo de regressão logística que foi aplicado na análise estatística desse estudo, então, esses fatores independentes, ou seja, aqueles que tiveram efeito direto na mortalidade, a gente teve a idade, o SAPS-3, o sopro de divisão na UTI, então, como esse paciente chegou para a gente, né? E o fato de terem sido cirurgias emergenciais. Com relação aos desfechos secundários, então, a gente teve uma incidência total de complicações de 29,9%, liderando aí as cardiovasculares, quase 17%, as renais de 15,8%, seguida de respiratórias e neurológicas. A mediana do tempo de internação, mediana interquartis também, na UTI foi de 2 dias e a hospitalar de 9,5 dias. E o SAPS-3, o sofro de admissão, o tempo de cirurgia, a duração dela e as cirurgias de emergência, elas tiveram uma associação independente com a ocorrência de complicações. A mortalidade em UTI ou hospitalar, aplicando-se o mesmo modelo ali de regressão logística, tiveram os mesmos fatores de risco, então não variou. E as cirurgias abdominais foram relacionadas com maior risco de morte em UTI. Então, aqui uma tabelinha que dá uma resumida aí, mortalidade de UTI e hospitalar, então a gente vê os mesmos fatores de risco. Aqui na mortalidade em UTI, cirurgia abdominal um pouco maior, né, que eles colocaram como um fator a mais. Fazendo uma análise, então, a partir da discussão, ele já entra ali na mortalidade. Então, a gente teve uma mortalidade no UTI de 4,9%, né? Uma mortalidade hospitalar de 8,9% nesse estudo, e em 28 dias de 9,6%. Isso segue um pouco ali da análise da literatura que foi feita no estudo, e eles citam 2 estudos, um estudo europeu e um estudo africano, que investigaram e acompanharam por pelo menos 7 dias pacientes no pós-operatório de cirurgias de alta complexidade, muito semelhante ao perfil de pacientes desse estudo aqui, e a gente vê que é semelhante às taxas de mortalidade, né? Então, a gente com 4,9%, no estudo europeu 3% em UTI, no estudo africano ali 5% em UTI. E comparando-se com aquele estudo anterior que eu citei, que foi um estudo brasileiro também, publicado ali na Revista Brasileira de Terapia Intensiva, lá naquele estudo a gente tinha uma mortalidade no UTI de 15% e uma hospitalar de 20%. E se a gente for ver hoje esse estudo, a gente vê uma redução, né? Sendo que era um estudo com perfil de paciente muito semelhante, uma forma de organização muito semelhante. E a gente poderia sugerir, a partir desses resultados, que a gente pode estar melhorando realmente o cuidado nesse paciente, os resultados estão melhorando, esses pacientes de maior risco cirúrgico podem estar morrendo menos. Claro, pode ser explicado por outras diferenças, né, não perceptíveis ali nas populações incluídas, mas olhando ali a tendência, não apenas no estudo brasileiro, mas em outros estudos ali mundiais, a gente pode ver essa redução, que pode estar relacionada, né, com as novas tecnologias, com a nossa especialização maior no cuidado intensivo, a valorização da medicina intensiva, né, de profissionais mais qualificados para estarem nesse ambiente. Com relação às complicações, então, as complicações elas são um determinante muito importante de curto tempo de sobrevida, né? Então, a gente teve cerca de 30% de complicações ali no estudo, e ele coloca que os fatores podem estar relacionados aos cuidados perioperatórios. Então, depois o Murilo vai falar um pouquinho, né, sobre, mas pacientes com sobrecarga hídrica, com condição hemodinâmica desfavorável, tudo isso pode estar relacionado aos cuidados, são coisas que a gente pode mudar, né, e que podem estar relacionadas às incidências de complicações, até porque a gente vê que as principais foram a cardiovascular e a renal. Com relação aos scores prognósticos, então, é utilizado o SAPS-3 e o ASA, né? Então, ele vai falar que o ASA, por não incorporar variáveis específicas do procedimento cirúrgico, ele só é o status funcional específico do paciente, não foi encontrada uma correlação do status ASA com o número de complicações. E faz sentido, né? Enquanto que o SAPS-3, que é um score que tem 20 variáveis, e vai ser representada por score fisiológico agudo, avaliação do estado prévio,
tentando estabelecer realmente o índice preditivo de mortalidade, ele teve uma boa correlação ali, né? Então, esse score ele vem ganhando destaque em estudos brasileiros de pacientes cirúrgicos de alto risco e pode ser realmente para a gente incorporar mais na nossa prática clínica, que pode ajudar a gente a pensar melhor nesses doentes, né? Conseguir se organizar melhor para esses doentes, para recebê-los, quais recursos vamos deslocar, né? Estarmos mais atentos ali no pós-operatório desses doentes para conseguir dar um melhor cuidado. Bom, ele coloca também, então, que cirurgias de grande porte, elas impõem estresses fisiológicos, né? O paciente faz um quadro inflamatório, isso gera um estresse para o organismo, isso pode gerar complicações, né? Porém, a gente teve somente 3,5% desses pacientes encaminhados à UTI. Por mais que a gente tenha avaliado nesse estudo só os pacientes que foram para a UTI, se a gente for pegar o contexto geral de pacientes que são submetidos a cirurgias de grande porte, poucos acabam indo para a UTI, né? Então, ele retoma um estudo que foi feito no Reino Unido, um estudo observacional com cerca de, acho que, 4 milhões de doentes, um estudo muito grande que teve, e a taxa global de mortalidade nesse estudo foi de 2%, uma taxa baixa, né? Então, ele coloca que a morbidade, a mortalidade tem em extensão relativamente pequena de pacientes cirúrgicos. Porém, em 12,5% dessa população cirúrgica, 80% das mortes ocorreram nelas. Então, é importante a gente pensar que grupo é esse? Né? A gente tem que conseguir identificar qual é esse grupo de maior risco. Quem é esse doente que precisa ir para a UTI? Tentar fazer uma padronização, tentar conseguir identificar quem são esses doentes, para que a gente selecione essa amostra, selecione esses doentes, para conseguir, né, direcionar eles para a UTI e conseguir dar esse melhor cuidado. Né? E esse estudo é um norteador, ajuda a gente a organizar um pouco melhor isso, né? Então, a gente vê lá que cirurgias abdominais têm maior mortalidade, os forceps. Então, a importância da gente realmente conseguir identificar esses doentes para conseguir intervir diretamente neles. Por fim, ele vai apontar alguns pontos fortes, algumas limitações desse estudo, né? Então, o fato de ser um estudo multicêntrico, isso é um ponto muito positivo, né? A gente não pode fazer uma avaliação grande e importante dessas apenas em uma UTI, em poucas UTIs, né? Então, o fato de ele incluir UTIs com perfis semelhantes, de forma proporcional à distribuição regional das UTIs no Brasil, isso é um ponto legal, isso dá isso pega muito melhor como é a nossa real situação aqui no país. Porém, esse modelo de estudo não é tão robusto para ser conclusivo sobre os dados em nível nacional. Menos de 5% das UTIs estão nas regiões do Norte e do Nordeste, né? Então, por mais que a gente utilize o censo, a gente vê que a distribuição de UTIs no país ela não é proporcional à nossa real população, né? Então, isso é uma limitação do estudo, foi um modelo que foi encontrado para tentar fazer da melhor forma, mas ainda assim não é o ideal, não é o perfeito. Eles colocam que teve uma razoável taxa de recusa para participação do estudo, né? Então, isso pode comprometer, em parte, ali, a validade externa dele. Teve algumas falhas na captura de alguns dados relevantes. Depois, ele até exemplifica algumas coisas que não eram o foco principal do estudo, mas existiram algumas falhas nesse processo. Ele coloca que a necessidade de você obter um TCLE para o paciente participar do estudo, isso pode dar uma tendência de enviesamento da amostra, principalmente em pacientes mais graves, porque a família pode estar mais fragilizada com a situação, não querer participar do estudo, e a gente acabar perdendo esses pacientes que iriam engrandecer bastante as nossas análises, né? Cita também a falta de padronização entre os centros sobre a indicação de cuidados intensivos pós-operatórios, que foi aquilo que eu estava falando, né, de a gente não ter isso definido. E o estudo não foi capaz de avaliar complicações e mortalidade em longos prazos. O segmento foi de 28 dias, mas a gente sabe que esses pacientes, principalmente aqueles com internamentos prolongados, eles desenvolvem uma síndrome, né, síndrome dos cuidados críticos, durante crítico, podem complicar mais para frente. Então, às vezes, a mortalidade não é em 28 dias, eles podem morrer mais para frente, as complicações podem se agravar, mas não era realmente o objetivo do estudo. Por fim, então, algumas conclusões que ele aponta, né, resumindo aí, sintetizando, a gente já falou, ele coloca que as taxas de mortalidade de pacientes cirúrgicos de alto risco vêm diminuindo e são realmente comparáveis às de outras regiões do mundo. As complicações são ainda frequentes, acho que sempre serão, né, ocorrendo em cerca de 1/3 dos pacientes. Idade, sepsis 3, sofra na admissão, cirurgias emergenciais e tempos cirúrgicos foram associados, então, a mortalidade de 28 dias e em complicações pós-operatórias. São fatores aí que a gente está atento.
Então é isso, gente. Agradeço. Fico à disposição para qualquer dúvida. Obrigado, Glória. Muito bom. Esse foi um estudo grande, talvez seja a melhor fotografia que a gente tem hoje dos doentes cirúrgicos de alto risco no Brasil. Acho que a importância desse trabalho está em, de alguma forma, representar a realidade que nós vivemos diariamente e tentar, de alguma forma, entender quão graves esses doentes são, né? Ele tem uma mortalidade ao redor de 5%, mas 30% desses doentes têm complicações durante o período que eles ficam dentro da UTI. Então, são doentes relevantes. Muitas das unidades de terapia intensiva de que nós participamos, uma grande parte das UTIs do Brasil, elas rodam ao redor do centro cirúrgico, né? E são dirigidas fundamentalmente para poder atender o doente pós-cirúrgico de grandes cirurgias, principalmente, né? Não é possível fazer grandes cirurgias neurológicas, cardiovasculares, abdominais, torácicas, sem que você tenha uma boa unidade de terapia intensiva. Então, a gente vai discutir isso um pouco, mas eu gostaria agora de que o Flávio falasse, que o Flávio viesse. Boa noite, Flávio. Eu já te apresentei, queria que você comentasse um pouquinho da importância que você acha que tem esse artigo para poder representar cirurgia de alto risco entre nós, no Brasil. Então, a bola está com você, Flávio. Boa noite, Álvaro. Boa noite a todos. Em relação à apresentação da Glória, eu gostei muito da sua apresentação, foi muito didática. Se trata de um estudo importante e elegante, ele tem resultados bem parecidos com outros equivalentes, e eu saliento que ele mostra que, com o decorrer dos anos, a gente tem melhorado. Temos que melhorar ainda muito mais, mas já tivemos uma melhora. E outra coisa importante que você falou, que nós temos que indicar melhor os pacientes que, depois da cirurgia, vão para a UTI, porque isso faz toda a diferença no paciente cirúrgico de alto risco. Mirela, quer fazer algum comentário, Mi? Eu queria fazer uns comentários breves acerca dos pacientes cirúrgicos de alto risco e sobre o estudo também. Então, veja, naquele grande banco de dados que a Glória comentou, que é do Reino Unido, aquilo foi um divisor de águas sobre uma atenção assim, especial para essa população de doentes cirúrgicos de alto risco, né? Tanto esse grande banco de dados avaliado, que é o banco de dados do sistema de saúde do Reino Unido, quanto estudos que vieram na sequência, cortes, enfim, mostravam que o doente cirúrgico de alto risco era aquele acima de 65 anos, com doença cardiovascular prévia, com doença pulmonar prévia, com neoplasia, cirurgia de emergência. Então, variava aí entre essa caracterização de doente cirúrgico de alto risco. E os estudos brasileiros e outros eram na mesma sequência. Então, tirando a situação de cirurgia de emergência, que você efetivamente não tem como avaliar o risco cirúrgico, teoricamente, esse grupo deveria ser avaliado previamente para cirurgias eletivas. De fato, o ASA, ele não é um score prognóstico cirúrgico, ele é um score anestésico, de porte cirúrgico, não é de avaliação de cirúrgica de alto risco. Tem uma discussão na literatura acerca de qual é o melhor score, tem o POSS, tem vários scores, não há uma, vamos dizer assim, uma definição de qual seria o melhor score, mas, em tese, os hospitais, principalmente os cirúrgicos, eles deveriam ter uma avaliação que poderia ser feita pelo anestesista ou pelo clínico de cirurgia eletiva utilizando um desses scores. A princípio, é óbvio que nem toda doença cardiovascular é igual, os graus de doença cardiovascular são diferentes, assim como os graus de comprometimento pulmonar são diferentes. Então, uma limitação de todo o estudo é esse mix, né?
A maioria dos estudos tem asa e não tem avaliação daquele mix de doentes realmente cirúrgico de alto risco e com o grau de risco cirúrgico. Tem score, vários scores só para pacientes de cirurgia cardíaca, como o Euroscore, por exemplo. E tem outros, eu já citei alguns, para cirurgia não cardíaca. Então, em tese, nós deveríamos triar esses doentes, principalmente, talvez, com um direcionador de idade ou já de uma história prévia, enfim, mas uma avaliação eletiva para uma cirurgia, principalmente as grandes cirurgias de porte 3 e 4, de asa 3 e 4. É que eu saiba, nos hospitais onde eu trabalhei a vida inteira, ninguém faz isso. Os doentes vêm, internam na véspera ou no dia, mesmo para cirurgias eletivas, e vão para a cirurgia. Às vezes, cirurgia de longo tempo cirúrgico. Esse é outro fator de prognóstico, de comprometimento do prognóstico. Então, você tem um doente que vai fazer uma grande cirurgia abdominal, é um doente com 65, 68, 70 anos, com doença cardiovascular, às vezes moderada a severa, que não faz nenhuma avaliação de seu score, interna na véspera, não se faz nenhuma avaliação clínica de variável fisiológica nenhuma, e ele vai para a cirurgia e fica 7 horas na cirurgia. Aí ele chega na UTI para você como? Com lactato de 5, hipotenso, com droga, não sai da máquina, translocação bacteriana, enfim. Então, essa questão tem, inclusive, projetos como o ERAS e outros para discutir exatamente a abordagem cirúrgica e principalmente dos cirúrgicos de alto risco. Só para finalizar, no passado, em 2009 ou 2010, acho que 2010, 2011, nós tentamos fazer essa otimização pré-operatória para doentes de cirurgia cardiovascular, lá no Hospital Vita Batel, onde o paciente internava na véspera, nós aplicávamos um score e fazíamos monitorização pré-operatória e transoperatória. A doutora Fernanda era minha dupla. Então, nós fizemos um piloto nessa época, numa tentativa de criar uma cultura no hospital de avaliação de risco cirúrgico junto com o cirurgião cardíaco da ocasião. A Fernanda era residente de medicina intensiva, isso durou um período, mas não há uma cultura com relação a isso. Nem mesmo no nosso hospital de trauma, que também faz cirurgia, um hospital só cirúrgico, como é o CHT, mesmo no CHT, para as cirurgias eletivas, onde eu diria que 98% dos doentes são cirúrgicos, não se faz avaliação pré-operatória de risco cirúrgico. Acho que era isso que eu tinha que comentar.